Salve, salve, minha galerinha concurseira, tudo certinho, tudo bonzinho. Professor Emanuel Tadeu na área, para a gente começar um ponto super, mega importante em direito penal. Crimes contra a pessoa. E interessante, né, que quando a gente vai trabalhar crimes contra a pessoa, o aluno fica por crimes contra a pessoa. Pô, Emanuel, eu não lembro desse tema no Código Penal, crimes contra a pessoa. Ora, na verdade, você sabe quais são os crimes contra a pessoa. É porque quando você vai trabalhar crimes contra a pessoa, você só lembra de um dos grupos dos crimes contra a pessoa, que são os crimes contra a vida. Não é? Então, é muito comum, não é, o aluno dizer, eu não lembro de crimes contra a pessoa. Lembra sim, você cansado de estudar. Só que você só está lembrado de um dos grupos que compõem os crimes contra a pessoa, que são crimes contra a vida. E esquece, né? Ou não lembra, ou esquecer e não lembrar a mesma coisa, né, mano? Puta que pariu. Né? Que existem outros, né? Que a gente vai estudar todos aqui. Obviamente, esse grupo aqui de crimes, ele é muito grande, tá? Então, a gente não vai dar para estudar todos. A gente vai estudar aqueles que são mais importantes e, obviamente, aqueles que estão caindo mais, não é? Nos concursos públicos. Tá certo? Tranquilo? Então não se preocupa que a gente vai... Deixa eu botar aqui, dar uma zerada nessa cama aqui. Que a gente vai trabalhar aqueles crimes que mais caem, não é? Aquele crime que você vai fazer a prova. Eita, Emanuel falou desse crime. Beleza? Tranquilo? Então, suave na nave. Vamos embora. Então, pessoal, os crimes contra a pessoa, eles estão previstos no título 1 da parte especial do CP e pode ser divididos em 6 grandes grupos. 6 grandes grupos. São eles: crimes contra a vida, lesões corporais, crimes contra a vida, homicídio, induzimento, infanticídio, aborto, né? Lesões corporais, predação da vida e saúde, da rixa, crimes contra a honra, difamação, injúria, não é? E crimes contra a liberdade individual, sequestro, cárcere privado e assim por diante, tá certo? Então, vamos dentro disso aqui, dentro de cada ponto aqui, vamos ver aqueles crimes que mais recorrentemente caem em provas de concurso público para você, né? Não se prejudicar. E assim, o que vier você mata. Beleza? Então vamos lá. Desculpem. Crimes contra a vida. É o primeiro grupo. É aquele grupo que maciçamente, né, cai em prova. Tá? Maciçamente cai em prova. Então, primeiro deles, chamamos de homicídio. Chamamos de homicídio. E esse homicídio, né, começa aqui no artigo 121, que é matar alguém. Então, matar alguém. Né? Então, o fato de matar uma pessoa constitui o crime de homicídio, cuja pena, e a gente vai ver, essa pena se aplica o que vamos chamar de homicídio simples. Por que homicídio simples, Emanuel? Para diferenciar do chamado homicídio qualificado.
Então essa pena de homicídio simples, ela é uma pena de reclusão que vai de 6 a 20 anos de prisão. Beleza? Então, você no parágrafo primeiro, a gente vai analisar tudo isso direitinho, tá? Parágrafo primeiro, você tem um caso de diminuição de pena, que é o famoso homicídio privilegiado. No parágrafo segundo, você tem os casos de homicídio qualificado. Veja aqui, ó, pena reclusão de 12 a 30 anos. Veja que o homicídio simples, reclusão de 6 a 20 anos. Mas só tem esses casos de homicídio qualificado? Não. Com o tempo, né, foram sendo acrescentados outros crimes, como o feminicídio. Só que hoje o feminicídio não é mais uma qualificadora do homicídio. Lembre-se que hoje o feminicídio é um crime autônomo, né, com previsão lá no artigo 121A. Temos novidade agora em 2025, né, que são os crimes contra as autoridades do artigo 142 e 144, chamado homicídio funcional. Emanuel, já existia, mas só que foi acrescentado, além do homicídio funcional, em relação também aos membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública. Então, veja, até 2024 você só tinha esse daqui. A partir de 2025, você tem a linha A e a linha B. Tá? Aí você também tem outra qualificadora de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Aí você tem outro tipo de homicídio, outra qualificadora muito interessante, né, que é o homicídio contra menor de 14 anos, né, que foi acrescentado em 2022 por conta daquele assassinato, né, daquele menino pelo seu padrasto, né, estão lembrados? Acho que é o Henri, não é? O nome dele é Henri, salvo engano. Então, foi acrescentado, como as outras qualificadoras, com a mesma pena de reclusão de 12 a 30 anos. Além disso, você tem esse parágrafo segundo foi revogado, não sei por que está aqui, mas esse parágrafo segundo foi revogado, tá? Então, que trata do feminicídio. Foi revogado. Aqui você tem causas de aumento de pena, segundo B. Parágrafo terceiro, você tem o famoso homicídio culposo. Parágrafo quarto, aumento de pena, tanto no homicídio culposo, e a gente vai ver também no doloso. Aqui o parágrafo quinto, a gente vai ver o chamado perdão judicial. Mais uma vez, aqui você tem parágrafo sexto, novidade também, esse parágrafo sexto, trazido em 2012, né? Esse parágrafo 7 foi revogado, também tratava-se de relação ao feminicídio, tá? E fechamos aí. Então, esse é o esboço que a gente vai ver sobre homicídio, tá certo? E agora, depois desse esboço dado, que tem lá no artigo 121 que a gente vai estudar, vamos iniciar o nosso estudo. Então, primeiramente, conceito de homicídio. Ora, o que se entende por homicídio?
O homicídio consiste, obviamente, em matar alguém. E esse matar alguém trata-se de quê? De um ser humano. Né? Então, matar animal não é crime de homicídio. Pode ser enquadrado como crime ambiental. Tá certo? Então, é a retirada da vida humana extrauterina. Isso é importante, porque no homicídio, então só lembrar que a vida, quando falamos em vida, temos a vida intrauterina e temos a vida extrauterina. Né? Então, a vida intrauterina e tem a vida extrauterina. Então, o que é que acontece? Aqui, matar o feto não é homicídio, seria aborto. E aqui, a extrauterina, que é fora do ventre, né, fora do útero da mãe, temos aí o crime de homicídio. Beleza? Então, praticada por outra pessoa. Cuida-se de um dos primeiros crimes conhecidos pela humanidade. Infelizmente, né? Razão pela qual se sustenta que a história do homicídio pode ser confundida com a própria história do direito penal. Em todos os tempos e em todas as civilizações, a vida humana sempre foi o primeiro bem jurídico a ser tutelado. Ou seja, quer ser tutelado, não é? Quer dizer que a vida humana foi o primeiro bem a ser protegido pelo Estado. Certo? A vida humana foi o primeiro bem a ser protegido pelo Estado. E vamos, eu peço mais uma vez mil desculpas a vocês por conta da minha garganta, não é? Muita aula, graças a Deus, né? Mas tem suas consequências. Mas a gente não podia, não é? Deixar para parar, para eu melhorar para a gente ver. É isso aí, porque tá vindo muitos concursos. GCM Paulista, tá vindo aí Limoeiro, Polícia Penal, Polícia Militar de Alagoas, não é? Então a gente tem que, o compromisso do EP sempre é manter você atualizado, com aulas atualizadas, não é? Então a gente não podia parar, não é? Que o EP não é feito os outros cursos não, né? Tem curso aí que pega uma aula ali que já está gravada e gera para tudo. Não pode ser assim. No EP a gente não faz assim. Por isso que a gente é diferenciado. Então vamos lá. Então, paciência, né? É só um pouquinho de paciência, mas a gente vai, tranquilamente terminar esses crimes, que é o importante. Então, o primeiro crime que a gente vai trabalhar no homicídio é o homicídio simples. O homicídio simples que a gente viu está lá no caput do artigo 121. E por que, Emanuel, homicídio simples? Porque ele não é um crime hediondo, não é? Homicídio simples porque ele não é um crime hediondo. Então vamos lá. O crime de homicídio simples enquanto definido no 121 caput, matar alguém. Essa conduta, que não aloja elementos normativos ou subjetivos, composta por um núcleo, que é o de matar, e um elemento objetivo, alguém, é combinado a pena de reclusão de 6 a 20 anos. Em regra, o homicídio simples não é crime hediondo. Em regra, o homicídio simples não é crime hediondo. A exceção é quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. Então, calma, vamos ver o seguinte. Homicídio simples
não é crime hediondo. Homicídio simples, por quê? Porque não é crime hediondo, porque não existe qualificadoras que qualificam o crime. Por isso que a gente diz que é homicídio simples, tá? Então, homicídio simples. Mais uma vez, por que a gente fala que é homicídio? Porque não é crime hediondo, porque não existe qualificadoras. Então, homicídio simples por conta disso. Agora, eu posso dizer, homicídio simples nunca será crime hediondo. Ou eu posso ser homicídio simples, em hipótese alguma será crime hediondo? Não. Porque existe uma possibilidade do homicídio simples ser crime hediondo. E quando isso acontece? Quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, né? Não é de milícia, muito cuidado, porque a banca vai colocar milícia. A banca vai colocar milícia, não é milícia. Quando praticado em atividade típica de grupo extermínio, mesmo que seja só por um agente, não é? Então, caso do matador, né? Cara que pratica, mata todo mundo, né? O cara que sai matando todo mundo. Então, esse cara, não é? Ele está praticando um crime hediondo, porque ele está em uma atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. Beleza? Tranquilo? Entenderam aí? Então, simbora. Então, vamos lá. Então, veja. Antes da gente ir para essa objetividade jurídica, só lembrar para vocês que o homicídio, a gente pode dizer que é um delito. O homicídio outra coisa, tá? É um delito de forma livre. É um delito de forma livre. Por que de forma livre? Porque admite ele admite qualquer meio de execução. Qualquer meio de execução. Tá? Em regra, é um crime comissivo. Né? Em regra, é um crime comissivo. Emanuel, o que é um crime comissivo? Que se dá por ação, por fazer algo. Mas lembre-se que eu tenho também, não é? Em regra, é um crime comissivo. Ou seja, ação que se dá por ação, por fazer algo. Mas é possível a prática da chamada omissão imprópria, né? Omissão imprópria, que é aquele que do não fazer. Omissão é aquilo do não fazer. Mas não, aonde a gente tem isso? Artigo 13, parágrafo 2º, não é? Que é o exemplo do salva-vidas, que é o presenciar alguém se afogando, podendo fazer algo para evitar o resultado, se omite e, em virtude disso, ocorre a morte. Tá? Então, obviamente, a imputação da prática de homicídio doloso, aí praticado por essa omissão imprópria, né, de salva-vida, é necessária a descrição do comportamento omissivo voluntário e a consciência de seu dever de agir e da situação de risco enfrentada pelo ofendido, né? Então, tem que ver tudo isso aí, porque, porra, tem um tubarão atacando o cara. Eu sou salva-vida. Eu vou na mão, é? Não, aí é foda, né? Então, obviamente, não estaria enquadrado isso aqui. Agora, eu tenho uns meios que eu possa salvar aquela pessoa do tubarão, como, sei lá, uma
pistola elétrica que vai afastar o tubarão, algo que afasta o tubarão, e eu não faço, aí eu vou enquadrar nisso aqui, tá certo? Então, eu pratiquei um homicídio de forma, né, na forma de omissão, né? Omissão imprópria, que é aquela do artigo 3, parágrafo 2º, que omissão, no caso que o cara tinha o dever de agir e não fez, não é? E eu disse que é de forma livre, não é isso? De forma livre. Agora, só lembrando, mas quando a gente for, embora seja crime de forma livre, devem ser excluídos meios que, por ineficácia absoluta, não são suficientes para a produção do resultado. Famoso crime impossível do artigo 17. Emanuel, me dá um exemplo aí do sim, agora mesmo. Agora. Bora lá. Imagine a seguinte situação hipotética. Agindo, Isaqueu Silva, agindo com vontade de matar, o pretenso homicida, né, Isaqueu Silva, faz com que a vítima ingira todos os medicamentos que encontrou em sua casa. Ao todo, 30 comprimidos de remédios diversos. Embora a vítima tenha sentido mal-estar, os medicamentos ingeridos jamais provocariam a morte, mesmo em superdosagem. É um exemplo de crime impossível, não é? É um exemplo de crime impossível. Tá certo? Tranquilo? Então, vamos voltar aqui para a gente encerrar. Objetividade jurídica. O bem jurídico protegido é a vida humana, é a vida extrauterina. Mais uma vez, o homicídio consiste em matar alguém, outro ser humano, condição presente a partir do início do trabalho do parto. Na hipótese de vida intrauterina, quem atenta contra o feto deve ser responsabilizado por aborto, né? Então a vida extrauterina inicia-se com o processo aspiratório autônomo do organismo da pessoa que está nascendo, que a partir de então não depende mais de mãe para viver. Beleza? Então, com isso, a gente dá uma paradinha por aqui, tá? Nesse primeiro bloco aí, para você dar uma respiradazinha, entender o ponto, entender o assunto. Tranquilo? Então, ó, suave na nave, fé, força e foco. Falou.